Muitas das demandas que percorrem as instâncias do judiciário brasileiro dizem respeito aos direitos de família. Grande destaque nesse cenário fica por conta da pensão alimentícia, motivo de muita dor de cabeça na hora da separação de um casal. Sabendo disso, convidamos o advogado Daniel Sanflorian Salvador para esclarecer as mais frequentes e importantes dúvidas sobre o tema. Você confere todas as respostas agora no nosso quadro Direitos e Deveres. Doutor Daniel, bem-vindo ao quadro Direitos e Deveres. Primeiramente, sobre o tema pensão alimentícia, onde se encontra esse assunto na legislação brasileira? Luiz, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês. O tema alimentos é um tema muito importante e a origem de tudo está na Constituição Federal, né? A Constituição Federal diz lá que é dever dos pais, por exemplo, o sustento para com os filhos, né? Assim como diz a Constituição Federal que a dignidade da pessoa humana ela é um princípio vigente no Brasil e a solidariedade entre os familiares. Então, tudo nasce na Constituição Federal, mas são nas leis federais abaixo da Constituição que nós encontramos o fundamento dos alimentos entre pais e filhos, filhos e pais, e entre parentes, e entre os parentes entre si. E no que consiste a denominada, famosa pensão alimentícia? É tudo aquilo que uma pessoa precisa para viver com alguma dignidade, né? Então estão incluídas aí, além da alimentação propriamente dita, o lazer, a educação, a habitação, o vestuário, né? E outros itens essenciais à sobrevivência de uma pessoa. E quem são as pessoas que podem ser beneficiadas? Bom, em primeiro lugar, filhos em relação aos seus pais, né? Todo aquele que tem um filho tem o dever natural, né? Um direito natural de sustentar a sua prole, sustentar os seus filhos, né? Então, os filhos podem requerer em relação aos pais a pensão alimentícia, né? Os alimentos para a sua sobrevivência. Assim como pode um pai pedir ao seu descendente, ao seu filho, numa situação excepcional, alimentos para a sua manutenção também. E no caso dos filhos, o direito termina obrigatoriamente aos 18 anos com a maioridade civil? Ótima pergunta, Luiz. E a resposta é depende, né? De fato, aos 18 anos, cessa o que nós chamamos de poder familiar. Então, o dever de sustento que os pais tinham para com os filhos, em razão do poder familiar, ele cessa aos 18 anos. Porém, é reconhecido pela jurisprudência dos nossos tribunais e pela doutrina, né, pela literatura jurídica, que os alimentos eles podem se estender, né, até o fim do curso da graduação, né, que é a faculdade, ou de um curso técnico profissionalizante, ou até os 24 anos, né? Então, o que acontece é um fenômeno jurídico. Com os 18 anos, o pai deixa de prestar os alimentos em razão do poder familiar, mas ele continua em razão do vínculo de parentesco, né? E isso se estende, portanto, até o final aí do curso da graduação, da faculdade ou do curso técnico. Ótimo. Nós falamos de subsistência. Em relação a ex-cônjuge ou companheiro, a pensão alimentícia ela está vinculada a quais fatores? Bom, existe ainda, né, no nosso direito alimentos, a pensão alimentícia entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, né? Porém, em situações muito restritas, né, excepcionais, né? O Superior Tribunal de Justiça, os nossos tribunais, eles fixaram a ideia de que esses alimentos entre ex-cônjuges serão fixados apenas excepcionalmente, quando um dos cônjuges não puder prover naquele primeiro momento o próprio sustento, né? Por exemplo, o motivo de uma doença incapacitante, de repente aí, a pessoa está fora do mercado de trabalho há muitos anos, então ela não tem como imediatamente voltar ao mercado de trabalho para ter aí condições de suprir as suas necessidades. Então, são fixados em caráter excepcional e mais, por um período transitório, né? Isso não vai se alongar por toda a vida como regra. É para um período transitório que a pessoa possa superar a dificuldade, voltar de repente ao mercado de trabalho e poder manter a sua própria mantença. Tá certo, doutor. Eu agradeço a participação no quadro Direitos e Deveres e até uma próxima. Um prazer, até uma próxima.